Olá, amigas criativas, arteiras aí de todo o Brasil, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos para mais uma aula de dicas, como vocês têm me pedido. As pessoas gostaram muito da aula anterior, que foi dicas de alças, como fazer, como usar e até ensino como cortar uma alça no Montana. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar o link aqui para você na descrição. E hoje o nosso vídeo vai falar sobre sintéticos na doméstica. Se você quer começar na costura criativa e você só tem uma máquina doméstica, você pode fazer também. Então, vamos no lugar. Eu sou a Cris Ferreira do Bolsas e Afins, professora de costura criativa especializada em design de bolsa e também influenciadora digital. E toda semana eu tô aqui com um vídeo para vocês, peças, papos, peças, dicas e muito mais. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita aqui, já clica nesse botãozinho vermelho que está aqui embaixo e se inscreve. É muito importante que você se inscreva e participe aqui do canal para esse conteúdo ser alcançado por mais pessoas. E também não deixa de dar o seu joinha aqui e deixar o seu comentário. Comentário é muito importante, gente. Comentem aqui as dúvidas, o que vocês quiserem saber. Mas deixem aqui, desculpa, gente, os comentários. Então, vamos ao tema de hoje. Eu, infelizmente, não possuo mais máquina doméstica, porque como eu me especializei em bolsas de couro e sintético, minha máquina doméstica acabou ficando obsoleta. E para comprar as industriais mais pesadas, eu acabei vendendo minhas máquinas domésticas. Confesso para vocês que eu tô pensando em comprar uma domestiquinha, porque faz falta os pontos decorativos em alguma coisa que a gente queira fazer. Mas a aula de hoje vai ser sobre dicas. Muitas meninas têm me pedido sobre abordar esse assunto, então eu resolvi gravar essa aula. Vamos lá. A primeira coisa, quem está iniciando na costura criativa, na confecção de bolsas e acessórios e tem uma máquina doméstica, pode sim começar a usar a sua máquina e fazer bolsinhas, necessaire e tudo que vocês quiserem. Com algumas regrinhas, com alguns jeitinhos e macetes, a gente consegue costurar sim, tá? Então, na máquina doméstica, o que vocês têm que primeiro fazer? Quando vocês forem costurar um certo tipo de material, vocês têm que fazer um sanduichinho com aquele material e passar a costurinha para ver como que vai sair, se a sua máquina suporta, se ela aguenta, se não tá forçando demais a máquina. Tem máquinas, entre as marcas que a gente tem no mercado, sempre tem as mais resistentes e as menos resistentes, tá? Não vou entrar aqui no quesito de marca, mas tudo depende da sua marca, da marca da sua máquina, do modelo. As máquinas antigas são maravilhosas, gente. Isso eu posso dizer para vocês. As máquinas antigas são ótimas, muito resistentes e costuram sim um sintético, até um sintético mais pesado. As máquinas de hoje, para facilitar, por ela ser doméstica, você poder carregar, né, para onde você quiser, elas têm a base de plástico e algumas têm as partes principais em ferro. Por isso que elas são mais leves e também menos resistentes. Uma que é uma das minhas queridinhas é a Janome, a 2008, ou seja, a Janome eletrônica. Eu acho a Janome uma ótima máquina doméstica, sou apaixonada por ela. E a Elna também, é uma ótima máquina. Mas se você tem outras marcas, você pode costurar também na sua doméstica. Basta você trocar a agulha, colocar uma agulha normal. Normalmente, para o tecido, para o tricoline, a gente usa agulha 14. Quem já faz o tecido, alguma peça em tecido, ou estrutura com manta, usa agulha 14, agulha 16. Então, o legal é a gente fazer um teste no sintético que a gente vai costurar e colocar uma agulha maior. Eu indico vocês a utilizarem agulha 18 para cima, mas isso vai variar do seu sanduíche, da camada que você vai usar, tá bom? Então, é bom sempre fazer o teste e ter também, gente, aí as agulhas, tá? 18, 19, 20, 21, conforme mais grossura você for costurar, aumenta a agulha da sua máquina, beleza? Então, essa já é a nossa primeira dica. A segunda dica, algumas máquinas agarram o material. Então, a gente coloca aqui o próprio óleo de máquina, eu não tô com aquele potinho verde, né? A gente chama de óleo Singer, óleo de máquina, o próprio olhinho da máquina. Quando você for costurar o sintético na máquina doméstica, passa o olhinho, ou com algodãozinho, ou com o dedo mesmo, espalha, tá? Sem excesso, e ela vai ajudar a correr essa costura. E aí os pontos não vão ficar tão juntinhos,
Pode prestar atenção que se você não usa óleo e a sua máquina dá uma agarrada, os pontos vão ficar bem justos, bem próximos um do outro, que até parece que eles estão tudo emendadinhos. Quando a gente passa o óleo, aquele ponto flui melhor e fica mais retilíneo, fica mais certinho os pontinhos, tá bom? Então sempre use o óleo da máquina. Eu vejo muitas dicas aí de gente falando para usar hidratante, talco. Isso não é legal para a máquina, porque toda vez que ela faz aquele movimento de entrar na lançadeira, ela leva esse resquício lá para dentro, para a sua caixa da bobina. E isso pode danificar a sua máquina, tá? Não use hidratante e coisas do tipo na sua máquina. Usem óleo próprio da máquina, porque o óleo da máquina não vai estragar a sua máquina, beleza? Passou o olhinho, ela continua agarrando, verifique o tamanho dos pontos. É muito importante a gente costurar, principalmente na doméstica, com os pontos acima do 4. Faz o mesmo esqueminha, gente. Muita coisa na costura é teste. Então, você vai lá costurar a sua camada e vai testar no número 4, ver como o ponto fica. Vai testar no número 5, tá? Que é o máximo da doméstica. Eu recomendo vocês, para costurar, quando vai fazer uma junção das partes, usar o ponto 4, 4,5. E para pespontar, usar o 5, tá bom? Então, você vai ali também e faz o testezinho. Outra coisa também muito legal é usar os calcadores próprios, calcador de teflon para costurar sintético, plástico, qualquer material desse tipo. Ele ajuda a deslizar e fluir normalmente. Tem no mercado agora também, gente, uma agulha que chama agulha para couro, que ela é para máquina doméstica e ela diz, né, eu não comprei essa agulha porque eu não tenho máquina doméstica, mas ela promete que ela facilita a furação do material, né? Ela tem a ponta própria, mais afiada, para furar o couro ali, um sintético mais grosso. Então, vale a pena também vocês darem uma pesquisada aí e ver se acham essa agulha. Outra dica muito, muito, muito importante, gente. Não puxem com força na sua máquina. Quando vai costurar e tá emperrando, vai devagarzinho, vai girando no volante da máquina, pontinho por pontinho. Não empurre ou puxe o material com força, tá? E até se acontecer algum problema da linha enroscada, ficar travado ali, não puxem com toda a força do mundo, que vocês vão estragar a sua máquina. Vai cortando os fiozinhos, vai girando o volante, vai tirando com cuidado, tá? Outra coisa também que sempre me perguntam é sobre a linha. Linha de poliamida, ou seja, nylon 60, pode costurar na máquina doméstica? Você pode usar esta linha somente na linha da agulha, tá? Na linha que vai para a agulha, a linha de cima. Na sua caixa de bobina, use a linha de poliéster comum. Porque essa linha, gente, ela é muito resistente, ela não quebra assim com a mão. Então, se ela travar lá dentro da sua caixa de bobina, junto com a linha de cima, ela pode estourar a caixa de bobina da sua máquina, pode estourar a lançadeira, pode estourar o motor da sua máquina, porque ela vai travar tudo lá dentro. Então, quer usar a linha de nylon 60, que é indicada para uma costura de sintético? Use somente na linha de cima. E na linha de baixo, use a linha de poliéster comum. Aquela linha transparente, pode usar? Pode usar na doméstica sem problema. A linha transparente, ela já não é... Ela é resistente, mas ela tem uma certa elasticidade. Então, vocês podem costurar com ela, tanto na linha de baixo quanto na linha de cima, que ela não vai ter problema de enroscar e travar ali a sua máquina. Deixa eu colocar minha linha aqui de volta. Outra coisa também que sempre me perguntam são os materiais. Cris, quais materiais eu posso costurar na minha doméstica? E é enorme de materiais aí nas lojas. Principalmente na minha parceira Personal Art, que tem uma gama maravilhosa, materiais modernos, sempre inovando, sempre com lançamentos. E tem coisa muito linda lá no site, gente. Vale a pena. Tô fazendo um pouquinho aqui do meu jabá, porque senão fosse a minha parceira, eu não estaria aqui para mostrar esses materiais para vocês. Aproveitando para dizer que quem estiver assistindo esse vídeo e quiser entrar lá no site da Personal Art, www.personalart.com.br, usa meu cupom de desconto Cris Ferreira, tudo junto em maiúsculo, e vocês ganham 5% de desconto. A Personal também está com promoção para pagamentos à vista via depósito, você ganha 5% de desconto. Ou seja, se você escolher essa modalidade, com 5% do meu desconto, mais os 5% do depósito à vista, são 10% de desconto. E hoje, acho que amanhã é o último dia, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril,
E hoje, acho que é amanhã o último dia da promoção do frete grátis. Então, confira lá para sua região o mínimo de compra. Para São Paulo, frete grátis. E tem as demais regiões que tem lá os valores mínimos de compra para você ter frete grátis. Então, aproveita. Falando em personal art, que não poderia deixar de ser a mais top das lojas de material sintético, com uma variedade, igual eu falei para vocês, maravilhosas. Quando a gente entra lá no site, vocês vão ver, né, uma gama de material. Sempre tem uma dica também para vocês. Quem não conhece o material, nunca viu aquele material, dê sempre uma lida na especificação. Lá no site vai estar lá a especificação, vai ter sempre a espessura do seu material e explicando lá algumas coisas, tá? Então sempre leiam a especificação do material, caso você não conheça. Mas é bom ler, tá? É sempre bom a gente ler pra gente saber conhecer o produto. Então, na doméstica, gente, o que eu indico para vocês? Procurem evitar sintéticos muito espessos. Por exemplo, um queridinho aqui, porque ele é bem próximo ao couro, é o Montana. Esse sintético aqui, ele é o Montana, ele tem o fundo de fibra, tá? De microfibra. Se você quiser fazer uma peça com uma técnica a fio, igual eu fiz lá no meu Facebook, semana passada, um porta-talher lindo, ele permite isso. Olha lá. Tem cores lindas, gente. Dá uma olhada lá. Então, olha aqui. Só que esse material tem 1,4 de espessura. O que é a espessura do material, gente? A espessura do material é essa alturinha aqui, ó. É a grossura do seu material, tá? Então, a gente chama de espessura. Normalmente, sintéticos assim mais encorpados tem 1,4, 1,8. Tem o Montana também de 2,5. São materiais grossos. Quanto maior o número, mais espesso ele é. Quando a gente vai fazer um projeto, o que a gente tem que pensar? Que ao colocar isso na máquina, vamos supor que aqui eu vou fechar minha bolsa. Olha lá, tô fechando a minha bolsa. Eu tenho que entender que eu vou estar com 2 camadas de material. Então, essa espessura de 1,4 vai para 2,8. Lembrando também que se eu agregar aqui o forro e mais algumas coisas, vai aumentar também. No local que eu colocar a alça, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Então, é sempre legal você fazer um teste na sua máquina. Corta um pedacinho. Se você vai fazer uma bolsa com alça, corta um pedacinho, põe um pedacinho da alça e costura um retalhinho para você ver como a sua máquina vai se sair, tá? Mas uma coisa que eu falo para vocês de coração. Quem quer fazer bolsas, entrar nesse mundo maravilhoso das bolsas, gente, lógico, a gente tem que começar com o que a gente tem. Eu comecei com uma máquina doméstica e fui trocando de marca até achar, chegar na industrial, tá? Então, quem quer fazer bolsa, é muito importante isso. É lógico que a gente começa com o que a gente tem, mas conforme a gente vai tendo mais clientes, vendendo nossos produtos, é legal guardar essa grana para investir numa máquina industrial. Porque a máquina industrial, ela aguenta mais camadas, ela agiliza o processo, gente, ela é muito mais rápida, a velocidade dela é maior. Então, com o tempo que você vai tendo mais demanda, você vai sentir essa necessidade de uma máquina mais eficaz, tá? Mas dá para fazer com a doméstica, sim. E não façam como eu, não vendam a sua doméstica, guardem ela de lembrança e para outras coisas, porque eu tenho saudade das minhas, viu? Então, o Montana, costura na doméstica, costura, tá? Mas eu acho legal vocês não fazerem peças direto com material assim mais grosso na sua doméstica. Façam uma vez ou outra, façam apliques, detalhes, às vezes o tirante da alça, um passador, até uma peça inteira, mas não façam com tanta frequência materiais mais grossos, né? Usem materiais aí que se encaixam perfeitamente na doméstica, como os sintéticos que tem espessura 0,7, 0,8. Eles são bem mais finos e vocês vão costurar sem problema nenhum. Essa linha aqui, gente, ela é a Glitter Glue. Olha só. Eu sou apaixonada por esse material. Eu amo brilho, né? Pra quem vê minhas coisas. E esse Glitter Glue, ele tem aqui, ó, esse fundo de algodão, tá? Então, ó, ele é maleável. Ele é bem gostoso. Então, você vai costurar na sua doméstica tranquilamente. Principalmente quando é uma peça mais elaborada, que tem várias partes, e a gente vai agregar muitas camadas, é importante a gente escolher um material bom, de qualidade, mas com uma espessura agradável para a sua máquina.
A gente tem também, que dá pra costurar na doméstica numa boa, gente, é o linho, nylon linho. Olha só que lindo esse. Esse é o cinza. Tem muita gente fazendo bolsa de bebê com esse nylon linho. Atrás ele tem aquela textura do nylon, né? Nylon 600. E fora ele tem esse linho maravilhoso, imitando, né, o tecido de linho. Ele tem aqui uma camada de linho realmente. E ele tem cores maravilhosas. Então, ó, é um sintético maleável. Todo sintético maleável vai facilitar demais na sua costura, na sua doméstica. O nylon 600, por falar nele, eu separei um aqui para vocês verem. A gente usa muito nylon 600 no forro, mas também dá para fazer peças com ele na parte externa, tá? E ele tem muitas cores, ó. Esse é o azul marinho, é o nylon 600 que a maioria das pessoas conhecem. Ele tem esse fundo, essa camada de PVC. E ele é muito utilizado também em peças brindes, como necessaires, tojos. Então, pode fazer também uma peça bem bacana com ele. A gente tem também os doll. O doll, ele eu falo que é um sintético super coringa. Eu gosto muito do sintético doll, porque ele tem 0,8 de espessura e ele tem muita cor, gente. Ele tem muita cor. É um material barato, então ele tem um ótimo custo-benefício. Deixa eu cortar aqui, que esse eu não cortei a tirinha. Ele tem um ótimo custo-benefício. Ele tem essa gravação, ó, bem parecida com o couro. Olha só que coisa linda. Tem o fundo de malha de algodão, ó, e ele também é super maleável. Mas essa gravação dele do couro eu acho fantástica. Então dá pra você também fazer na sua doméstica. Caso você vá, o seu projeto necessite de estrutura, como vocês têm máquina doméstica, vamos supor que eu cortei aqui a base da minha bolsa, eu vou estruturar, mas eu vou livrar a margem de costura. Então sempre eu vou colocar o meu estruturador, vamos supor que eu vá estruturar com TNT, eu vou cortar ele menor que a minha base de margem de costura. Eu sempre corto 1,5 cm, 2 centímetros menor, tá? Pra quê? Pra quando eu for costurar, essa estrutura que eu estruturei no sintético, não agregar camada onde a gente vai passar a costurinha. Essa é uma dica bem legal. Então, sempre diminua a margem de costura. Não cortem o seu estruturador do mesmo tamanho do molde principal. Outro sintético também muito usado, principalmente na maternidade, é o perolizado. Alguns lugares esse sintético conhecem como Duna. Ele é o perolizado, ele tem esse brilho, tem esse toque macio também. Ele tem o fundo de malha e, ó, ele também é muito maleável, muito macio. E ele tem muita cor também, gente. Ele tem uma gama enorme de cores. Também é muito gostoso. Maravilhoso sintético. Tem também o Prada, né? Tem muito. Se eu for falar aqui todos os materiais, a gente vai ficar aqui uma tarde inteira falando. Tem o Prada liso, tem o Prada listrado, tem os Pradas estampados, que também são 0,8. E eles também têm fundo de malha de algodão, tá? E são também, ó, bem macios, bem maleáveis. Então, você tem muita opção para costurar na sua máquina doméstica. Esse listrado, ó, super lindo, gente, fazer um composê com liso. Dá para fazer muita coisa. Tem também, eu amo, né, a linha Glitter. Esse é o Glitter Star. Ele é bem molinho, gente. Ele é 0,7, ó. Ele tem esse brilhozinho sutil. E ele tem a manta de poliéster, ó, malha de poliéster. Então, pode ver que ele é bem molinho esse, ele é 0,7, ele é super molinho, então vai costurar também numa boa. Conforme vocês forem comprando e conhecendo, sempre toca no sintético e amassa ele. Se ele for macio, maleável, ele costura tranquilamente na sua doméstica. Se ele for um sintético mais espesso, mais seco, pode ser daí que você tenha uma certa dificuldade, tá? Mas nada que usando as dicas que eu dei aqui vocês não consigam. O silicone, que também é um belo queridinho, sintético silicone, tem várias cores. Ele tem um lado brilhoso e tem um lado fosco, a gente pode usar dos dois lados. Ele também é 1,07, se eu não me engano. Vocês também costuram na doméstica normal, usa o óleozinho, usa o calcador apropriado. E vocês também, ó, vão conseguir costurar numa boa. E tá super na moda o silicone, bolsas, necessaire. A transparência
ela veio, parece que ela veio pra ficar, tá? A gente tem também, caiu aqui, eu vou pegar aqui pra vocês. A gente tem a linha Shine, tá? O Shine, ele é 1.0, gente. Esse glitterizado, vamos dizer assim, ele parece um flocado, ó. Vendo? Ele tem essas, como se fosse um monte de pedrinhas, esse brilho lindo. E ele tem um fundo de spam, tá? Que é esse veludinho aqui, ó. Mas ele também é macio, ó. Ele é macio, ele é molinho. Então, você também vai conseguir costurar normalmente, tá? Então, olhem só quanta variedade vocês têm pra costurar na doméstica. Bastante coisa, né, gente? E o que eu falei pra vocês, e vou repetir, tá? É teste, gente. Teste os materiais. Não tenham medo. Tem muitas meninas que ficam com medo de comprar, não conseguir costurar, ou ficam com medo de estragar a máquina. Vai com cuidado, vai costurando devagarzinho, sem puxar, sem fazer força na máquina, né? Sem fazer força bruta, que você vai conseguir costurar sim, tá? Seu sintético na sua doméstica. Eu vejo muita menina fazendo mochila por aí. Esse daqui é o Nil Matelado. Ele é lindo também, todo matelaçadinho. Ele também é 0,7 e ele tem esse fundo aqui, dessa espuminha, ó, tá? Ele já dá um corpo bem legal na bolsa, mas ele também é molinho, tá bom? Então, assim, procurem fazer sempre o teste, testar ali o tamanho do ponto, passar o olhinho pro sintético deslizar melhor, ir costurando devagar, com calma, tá bom? Essa é a minha dica pra vocês. Eu queria mostrar pra vocês esse outro aqui, que ele também é 1.0. E ele é o Reptil, esse daqui. Tem cores lindas também, ó. Olha só que coisa mais linda. Ele é 1.0, também tem fundo de spam. Mas vocês estão vendo, ó, conforme eu viro, ó, que ele cai. Ele é bem mole, ó, muito molinho. Então, vocês conseguem costurar aí na sua máquina. Quanto mais molinho o material, mais legal é, tá bom? Outro também que é bem versátil é o cedro. O cedro também costura na doméstica. Eu acho o cedro um pouquinho mais seco, mas ele também costura. Então, sempre façam. Nunca costurou aquele determinado material na sua máquina? Faça um teste, faça uma peça pequena. Não faz logo de cara uma peça grande, uma peça muito trabalhosa. Faz primeiro uma peça pequena, uma necessaire básica, para ver o desenvolvimento da sua máquina. Pega ele aqui que ele saiu rolando. Sempre, então, faz uma coisinha pequena, sente o material e a costura, para daí depois você fazer, por exemplo, uma mochila, tá? Esse é o cedro, ó. Esse é o cedro prata. Tem fundo também de malha de poliéster. Mas o que eu falo pra vocês, ó, tá vendo? Esse aqui, ó, ele já é mais firme, ele já é mais encorpadinho. Mas ele costura também, tá? Então, eu acho que vocês têm que se arriscar sim. Coloca aí a cara, põe lá o material na máquina, faz peça linda e vender bastante. Mas claro, gente, faz um investimento assim que vocês puderem numa máquina industrial, porque ela vai facilitar muito a sua rotina, vai facilitar a quantidade, vai dar também um acabamento mais bonito para o seu trabalho, tá bom? Isso é muito perceptível, né? Porque na doméstica, o nome já diz, máquina doméstica. Na industrial, ela já é feita para isso, ela já é projetada para costurar tecidos médios a grossos, né? A gente tem também a máquina industrial reta simples, a gente tem a transporte duplo, que é para um material mais pesado, tem transporte triplo, tem máquina de braço, a gente tem uma infinidade de máquinas para facilitar o trabalho da gente e otimizar tempo e render a produção. Então, vale muito a pena você filtrar o que você quer fazer, analisar o seu nicho de mercado e ver qual a máquina que vai te atender melhor. E aí, lógico, a gente começa com a domestiquinha, vai fazendo uma poupança, vai poupando um dinheirinho para vocês poderem investir e tocar o sonho de vocês para frente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por favor, gente, coloque nos comentários, o comentário é muito importante. Coloque aqui suas dúvidas. Se você tem alguma dúvida de algum material que eu não falei, pode colocar aqui que eu respondo.